Estamos de volta, né, Carlinhos? Teve prorrogação aqui com a gente, né? O Aida, você participa do Redação, é dia fixo? Toda terça-feira. Terça-feira você participa. O programa começa às 9h45? 9h45 ao meio-dia, e toda sexta-feira eu tô no Acabou a Brincadeira com o Carlos. Você está no Acabou a Brincadeira toda sexta, né? É isso. Então, quarta no Redação. Terça no Redação. Terça no Redação. E sexta no Acabou a Brincadeira, Isso aí. que é o programa... Seguinte ao Redação. Seguinte ao Redação. Começa meio-dia, acaba... É o Carlos 15, Cereto que Carlos apresenta. Cereto. Carlos Cereto que apresenta. Ô, Aidano, essa polêmica que existe hoje na imprensa esportiva com o negócio de técnico estrangeiro. Eu te confesso que às vezes me irrita um pouco alguns jornalistas torcerem pelo sucesso, pelo insucesso do Sampaoli. Isso me irrita um pouco. Você gosta de técnico estrangeiro no Brasil ou depende? Você acha que o Jorge Jesus é legal você ter um português aqui dirigindo o Flamengo, por exemplo? Eu acho que um dos caminhos... Eu acho que para os técnicos brasileiros é importante ter técnico estrangeiro. Porque essa convivência pode ajudar o técnico brasileiro a ter mais prestígio no interior. Posso fazer um parênteses até de uma coisa que você falou no Redação que me marcou muito, eu estava assistindo no dia. É um horário às vezes difícil para mim, mas eu estava vendo nesse dia. Entrou uma matéria, uma sonora do Vanderlei no Bem Amigos, falando do Sampaoli. E você foi cirúrgico, que você falou assim, como ele tem dificuldade em elogiar o trabalho de um argentino. Sim. Eu achei aquilo brilhante, que é exatamente o que eu penso. Eles admiram, intimamente eles admiram, acredito até. Mas eles não conseguem botar para fora isso. Porque o que acontece com os técnicos brasileiros é o seguinte, eles são muito vítimas de mil mazelas do futebol brasileiro, né? Essa coisa de demitir técnico toda hora, desse jeito totalmente... Você vê o que o Celso Barros fez com o Fernando Diniz, independentemente da qualidade do trabalho do Fernando Diniz, assim, é uma humilhação, não pode daquela entrevista, entendeu? Dizer que praticamente demitiu foi muito antes, mal, né? Foi muito enfim, mal. Uma delicadeza, uma falta de educação, né? Então, assim, mas isso também acontece porque os técnicos não se comportam como uma categoria profissional unida. É uma derrubação, vocês sabem. Claro. O cara nem foi demitido já ainda, tem gente ligando, né? E quantas vezes você recebeu essa informação? E você lembra da época do Santos, que era Leão e Luxemburgo? Isso. Entrava um, saía outro, e um já sabia quem era o próximo. Então, assim, o rato virou o motivo do Muricy, mas já tinha proposta do Santos. Exatamente. E aí o seguinte, a convivência com técnicos estrangeiros, com o procedimento que técnicos com passagens pela Europa, especialmente, como é o caso do Sampaoli, que ele traz. Por exemplo, logo no início do ano, teve um atraso de salário no Santos e o Sampaoli se recusou a receber o salário dele. Falou, quando pagar os jogadores, eu não quero. Que técnico brasileiro faz isso? Então, assim, é bom para aprender. Se aprender com a postura de entender o futebol, que é uma coisa que o técnico brasileiro não consegue entender. Entender o futebol também como um entretenimento. Então, é melhor que o jogo seja divertido, seja sedutor, seja interessante como seja atraente para quem está vendo. Isso. Os técnicos estrangeiros tentam. Você vê, o Santos jogando é um espetáculo, né? O Flamengo jogando, o Flamengo do Jorge Jesus é uma outra coisa em relação ao Flamengo do Abel. Eu nem sou esse crítico todo do Abel, assim, acho que ele tem uma proposta dele. Prefiro a do Jorge Jesus, porque é uma coisa pra frente, é uma coisa alegre, é uma coisa interessante de ver. E isso é empregabilidade. Se você acrescenta essa cereja no bolo, ou seja, eu vou atrás do resultado, mas eu vou atrás do resultado dando espetáculo. É mais um item que você tem para garantir o emprego. Mas uma coisa não está dissociada da outra. É por isso que o Fernando Diniz caiu. Independentemente da coisa incorreta que o Celso Barros fez antes do jogo do CSA, por o resultado exemplo, não estava vindo. Né? Ele estava se perdendo no discurso, desempenho sem resultado. E eu acho que ele já estava se perdendo no discurso. Se eu pudesse, eu não conheço pessoalmente o Fernando Diniz, se eu pudesse dar uma dica, um palpite, quem sou eu para dar conselho, dar um palpite para ele. Ele pode até estar empregado agora, nesse momento do programa. Pois é. Não, ninguém está questionando a qualidade, a possibilidade que ele tem de fazer um bom trabalho.
Ninguém está questionando isso. Eu trabalhei cobrindo o Fluminense pela Rádio Tupi na época que o Fernando Diniz era jogador. Era jogador. E eu não consigo, eu ainda não consegui, exatamente, eu ainda não conseguia, eu acho que não vou conseguir me expressar exatamente, mas eu acho que o Fernando Diniz, ele tem um peso. Esse conhecimento todo dele, essa coisa dele ser estudioso. Isso já era como jogador. Era. Ele ficava lendo livros de autoajuda enquanto estava rolando o treino, quando ele estava no banco. Então, o conhecimento ele não pode ser um peso. Não. Ele não pode ser um entrave, ele tem que jogar pra frente. Exatamente. E além disso, não pode ser um entrave num outro sentido. Você não pode ser intransigente num formato de jogo se você não tem os jogadores... Não abrir a cabeça, né? Então assim, o Jorge Jesus chegou aqui com uma história de um volante só. Já tá jogando todo o jogo com 2. É o plano B. Então assim, eu acho que o Fernando Diniz tá pegando uma fama de que só vai jogar desse jeito. Então assim, isso diminui a chance dele trabalhar. O jogo que ele foi demitido, o jogo do CSA, que foi um assalto à mão armada, independentemente, foi um assalto à mão armada que o Fluminense sofreu no Maracanã. O time perdeu do CSA e a entrevista coletiva dele era calcada nas chances de gols, no número de finalizações, foram 33 naquele jogo. Mas numa derrota pro CSA, o discurso tem que ser diferente do técnico. Claro que tem. Não podemos perder uma partida dessa no Maracanã. Não só uma Isso não desmerecer o CSA, não. O Fluminense pode perder do CSA no Maracanã? Não pode, Não, ele não é desmerecer, é só a realidade. Realidade. O Fluminense é muito maior Ele que o CSA. pode perder do CSA em Maceió. No Maracanã o time não pode. pode disputar 27 pontos e conquistar 3, sendo 3 empates. Como se defende... Sim. 45 pontos disputados e 12 conquistados. Pois é. Então, assim, isso é verdade. Agora, os técnicos brasileiros, eles são intransigentes em entender que esse intercâmbio é bom. Para eles. Eles não aceitam isso? Eu acho que não aceitam, tem uma resistência, um preconceito contra... Do mesmo jeito que tinha um preconceito contra estudo, até outro dia. Você lembra? Um monte de gente dizendo, não, eu não preciso. E agora fazer curso. Porque, obrigado. Gente, não é possível que estudar menos seja melhor que estudar mais. Em nenhuma atividade. Não, e com a tecnologia também, pois né? Porque hoje hoje em dia... que não usa, né? Analista de desempenho, não quero. Não, gente. Como assim? O jogador ele vai enfrentar um adversário, seja ele qual for, ele tem que saber se ele tem acesso à informação, ele não tem que só treinar, ele tem que ir lá ver, o cara é canhoto, ele chuta como, ele explora que lado do campo, se ele tem essa informação, acho que ele tem a obrigação de usar. Os maiores times do mundo, assim, o Liverpool, atual campeão europeu de clubes, tem lá um físico, que é o chefe do setor de análise de desempenho do Liverpool, um físico, que descobriu o Klopp quando o Borussia Dortmund era o 8º colocado no campeonato alemão. Então quando ele descobriu o Klopp para levar pro Liverpool. E o Liverpool ganhou do Barcelona. Você lembra de um dos gols do jogo que o Liverpool bate um corner muito rápido e faz o gol? Lembro. Aquilo ali foi uma informação de quem acompanha que o Barcelona reage lentamente. Exatamente. Reage lentamente à lateral, ao corner e tudo mais. Eles usaram isso para fazer a inteligência artificial para... A informação. O Piqué, zagueiro do Barcelona, admitiu isso depois. É aquele negócio de medir o calor do jogo, não é isso? A gente reage com lentidão. É isso. A gente reage com lentidão. O Liverpool usou isso e conseguiu fazer um gol que foi bem chave, né? Foi o gol que fechou o cachorro do Barcelona. Se eu não estou equivocado, foi o terceiro gol ou o quarto. O terceiro empatava a série. Porque ele ganhou de 4-0. Acho que foi o quarto. Acho que foi o gol da classificação, se eu não me engano. E aí, assim, porque tudo evoluiu. Então, assim, o futebol também tem uma evolução tecnológica que muito técnico ainda resiste. Ainda vai nas práticas do tempo do Tele Santana, do grande Tele Santana, mas que era outro tempo. Outro tempo. As matérias que eu escrevi sobre o Tele Santana foram em máquina de escrever também. Exatamente. Assim, é tudo diferente. Então, assim, esse intercâmbio é bom para os técnicos brasileiros. E eu tenho essa opinião sobre quase tudo. Tem um dado que eu ainda defendo uma certa reserva de mercado, que é na questão que eu acho que é importante falar, que é na questão de ex-jogador virar comentarista, repórter, essas coisas.
Eu acho que, especialmente no Brasil, onde não se estuda, eu não sou a favor disso. Eu sou a favor de que o jogador que quiser ser comentarista, ele vai estudar ética jornalística, ética no trato da informação, para depois virar comentarista. E tira muito emprego, né? Vamos ser bem... E assim, tira de uma maneira injusta. E porque não é pela qualidade. A qualidade é pequena. Então. Bom, eu acho que o Aidano esgotou com a gente, né, Carlos, o assunto esgotou sobre técnico estrangeiro. Primeira estreia dele aqui. Sobre... Eu acho que o Aidano vai ter que voltar, né? Com o maior prazer. Ele vai ter que voltar. Já está feito o convite. Não, porque já... Poxa, tem... Olha, eu notei pouquinhas coisas. Mas também eu falo muito, né, gente? Porque eu não sou de ficar né? escrevendo muito também, não. A gente é mais no improviso, né, cara? Rádio é muito improviso, né? E a especialidade nossa é rádio. O Aidano, a sua esposa, a ótima jornalista Flávia Oliveira, que participa do Estúdio I na Globo News. Colunista do Globo também. Isso, colunista do Globo. Faz rádio CBN também. Também é comentarista da CBN, isso. Eu também sou, eu faço comentário de carnaval na CBN, toda quinta-feira. Excelente rádio CBN, uma rádio voltada para o jornalismo, como a Band News, duas excelentes emissoras de rádio aqui do Rio. Ela sofreu algum preconceito na profissão? O tempo inteiro. Pelo fato de ser mulata, de ter a pele mais negra, digamos assim. Então, olha só, vamos do começo. Vamos lá. Você teve preconceito agora? Eu tive preconceito. Ao fazer a pergunta. Porque usou uma expressão que é... Pele mais negra. Isso. O que a Flávia é negra. Negra, preta, é isso que ela é. A palavra mulata... Não, é porque não parece no vídeo. Não, mas é porque não. É porque assim, como é que funciona isso? E eu aprendi isso com ela, né? Vai parecer que eu sei, né? Eu sou um homem branco heteronormativo. Eu tive que aprender tudo. Sou a escala mais baixa da cadeia alimentar no sentido da inteligência. Não apoiado, né, Carlos? As pessoas são o que elas quiserem ser. Por isso que o IBGE usa como identificação de raça e de gênero a autodeclaração. Então, assim, a Flávia... porque quando não usava isso, o Brasil, que é um país miscigenado, tinha mais de, se não me engano, 80 definições de cor de pele. Então vinha escrito no censo, morena jambo, marrom bombom, pardo. Então, assim, amarelo. Hoje o IBGE faz o quê? O IBGE apresenta, ou fazia, né? Sei lá o que vai ser do IBGE agora nessa fase que a gente está vivendo no Brasil, sabe Deus. Apresentava um formulário em que você dizia o que você era e era aquilo ali que estava valendo. Isso é o quê? Para aumentar a consciência das pessoas do que elas são. Sim, eu estou entendendo. E aí, isso fez com que expressões como mulata, morena, caíssem em desuso porque elas foram usadas na língua durante muito tempo para desqualificar a cor negra. Vou dar um exemplo até mais contundente. Cabelo bom e cabelo ruim, né? Os negros têm cabelo ruim, dizia-se isso, né? O cabelo não é bom ou ruim, o cabelo ele é de um jeito, que não quer dizer que é bom ou que é ruim. A ideia de um cabelo bom é uma ideia eurocêntrica, é uma ideia partindo de que a beleza dos brancos é que é a beleza certa. E não existe um certo. Por que que... Que padrão é esse? Que padrão é esse? Por que o cabelo do negro é que é ruim? Exatamente. Então, assim, a expressão mulata, ela caiu em desuso por causa disso. A Flávia é negra. A Flávia e a Isabela, minha enteada, elas são negras. Apesar da Isabela, por exemplo, ter a pele mais clara que a da Flávia. Se o IBGE for procurar a Flávia, ela vai escrever negra, não tem a menor dúvida. Sua enteada também. Também. E o IBGE respeitará isso, não tem conversa. Não tem uma... mas não é isso, não. Não, é isso. E isso fez com que o Brasil descobrisse que a maior parte da sua população é negra. No último censo deu 50 e poucos por cento, 53% mais ou menos, de negros. Essa consciência, ela é super importante porque na minha avaliação, a nossa maior característica como sociedade é o racismo. O principal alicerce da nossa sociedade é o racismo.
Ele está presente em todas as esferas, em todas as E áreas. tu não acha que o racismo velado ele ainda é muito pior do que... Todos eles são piores, mas o velado é ainda muito pior. Tem uma pesquisa de uma antropóloga chamada Lilia Schwartz, que ela fez 2 perguntas a um grupo grande e variado de pessoas. Se você é racista e se você conhece alguém racista. Só isso. É uma pesquisa dos anos 2000, do ano 2000 mais ou menos. Tem na internet a pesquisa toda. E as respostas deram 95% para o não, para a pergunta você é racista, e 95% para o sim, se você conhece alguém racista. Como é que pode? Mas o Esse é o racismo velado. mas Esse é o racismo velado. 95% por não, às vezes, não fala a verdade, né? Nenhuma das duas fala a verdade. Nenhuma das pelo duas, seguinte, porque todo mundo é racista menos eu. Menos eu. O outro alicerce muito presente é o machismo, que a gente discutiu um pouco até aqui nessa conversa. Ele é muito presente por quê? Inclusive nas mulheres. Muito, demais. Às vezes até mais. Porque é toda uma construção, é difícil. É uma construção muito sofisticada. A sociedade brasileira ela foi construída para ser desigual, racista e machista. E é muito difícil de você vencer isso. Bom, e homofóbica também, né? Homofóbica, certamente. É muito difícil de você vencer isso, porque é toda uma construção que vem de muito tempo. Então, assim, e está presente nas coisas mais sutis. Então, quando você aprende na escola que os portugueses descobriram o Brasil, você desumaniza os indígenas. Por quê? Se os indígenas são seres humanos, já estavam aqui quando os portugueses chegaram, o que os portugueses descobriram? Eles, na verdade, invadiram um país que era de outras pessoas. Esse é o raciocínio correto. Só que como é que a gente aprendeu na escola? Como é que a escola ensina até hoje em muitas escolas? Pedro Álvares Cabral. Não descobriu nada. Ele descobriu na perspectiva portuguesa. Então, assim, toda essa construção, ela é muito complicada e eu vivo isso muito. Por que eu sei isso tudo? Porque eu vivo isso de perto. Eu vivo isso de perto o tempo inteiro. Eu não posso andar com a Flávia no calçadão de Copacabana. A Flávia da Globo News, de tudo que você falou. Eu não posso andar com ela no calçadão de Copacabana, que vem gente me oferecer até quarto de hotel. Pra mim. Você entendeu onde é que tá o preconceito? Direto. E aí, patrão? Precisando aqui de um lugar? Assim mesmo. A gente... Tem vezes que a gente faz só pra comprovar se continua assim, e continua. Isso é tão chocante, sabe? Mas é muito presente. Não é presente na nossa vida... Porque nós somos homens brancos. Se você tiver de mão dada com ela, eles fazem isso. Fazem isso, direto. Direto. Já aconteceu com ela, dela chegar em hotel, como ela diz, montada de jornalista de economia, salto alto, roupa chique e tal. E essa sutileza é boa de perceber. Como é que a gente faz quando chega no hotel? Você chega na recepção e pede a chave do... Né? Pede, eu tô... fala o número do quarto, né? A primeira atitude do recepcionista, quando é a Flávia sozinha, é pegar o telefone para ligar. Não é entregar a chave. Como se tivesse alguém esperando. Entendeu a sutileza do racismo? A gente estava uma vez E a Flávia, ela tem uma outra característica que também é muito vítima de preconceito, que ela é do candomblé, né? Filha de Iemanjá, com o Babuaê. Ela convive bem com isso? Não, ela é orgulhosa, nossa. Ela convive, ela ataca todo tipo de preconceito de uma maneira muito intensa, enfim, o tempo inteiro. E faz muito bem. E a gente fica... É até engraçado, assim, liga a televisão, assim, qualquer canal de esporte, debatendo. Olha lá, os homens brancos, a opinião dos homens brancos. Vamos ver que os homens brancos falam. O tempo todo. Aí, assim, ela foi tirar um nódulo do seio, uma bobagem de rotina, ficou tudo bem, deu tudo certo. Na Clínica São Vicente, que é um hospital aqui, bacana aqui do Rio, na Gávea. Ela sendo do candomblé, essa intervenção que foi do mesmo dia, né? Foi ela entrou esse ano no mesmo dia. Foi numa sexta-feira, quando os fiéis, né, os seguidores do candomblé, usam branco, né? O candomblé da Umbanda. Ela estava toda de branco. Então a cena no quarto de uma clínica chique na Gávea era a seguinte: eu sentado na poltrona lendo uma revista e ela sentada na cama esperando vir a enfermeira. A enfermeira entrou, ela de branco.
A enfermeira entrou, olhou aquela cena e disse assim, ué, a paciente já foi pro centro cirúrgico? Você não entendeu, né? Eu não quero entender isso. Pois é. Mas é... Veja só, a enfermeira não fez por mal, inclusive corrigiu rapidamente. Que disse assim, você tá tão bem, nem parece que vai ser operada. Ela teve a noção de improvisar e a consertar. rapidez, né? E eu não notei. Eu ouvi o diálogo todo, aí ela saiu do quarto, a enfermeira de novo, para fazer alguma coisa, ela falou, você viu o que aconteceu aqui? Eu falei, não. Aí ela repetiu... E como é que você se posiciona numa situação dessa, por exemplo, do calçadão de Copacabana? A gente releva, ou, quer dizer, eu respondo, na verdade, não, é minha mulher, meu querido, tá tudo bem aqui, não, tô tranquilo, tô só passeando, respondo assim. Firmemente. Isso. A gente, felizmente, a gente nunca teve nenhuma situação de confronto por conta de questões desse tipo. Se tiver, vai ter barraco. Ainda bem, né? Vai ter Ainda barraco, bem, né? não tem dúvida. É difícil, inclusive, você dizer isso que nunca teve, porque o normal era que já tivesse acontecido, infelizmente. E a gente, é bom as pessoas saberem disso, racismo, qualquer tipo de assédio à mulher é crime, tem que chamar a polícia na hora e levar preso em flagrante para delegacia. Entendeu? Você vai ter o aborrecimento de ir na delegacia, não sei o que, mas vale a pena para você corrigir uma mazela gravíssima da nossa sociedade. Nós somos o país, por exemplo, campeão mundial de feminicídio. Então, assim, isso é uma coisa que a gente... E que ano passado matou 67 mil pessoas assassinadas e dessas, tipo, 70% jovens negros. Então, assim, tem uma coisa errada, né? Não tá certo isso, né? Faz tudo parte da mesma coisa. Ignorar a denúncia. Não tem como. Não tem como ignorar a denúncia? Essa denúncia ela pode ser desqualificada na justiça. Ou distorcida. Para injúria racial, for mal entendido. Isso acontece muito, é verdade. Isso acontece muito. Agora, levar a pessoa tem que levar. No mínimo tomar um susto, né? É bom tomar um susto para aprender a lição. Nós somos uma sociedade muito preconceituosa. Mas não existem policiais, não, Aidano, que seriam capazes de dizer assim, não faz isso é uma bobagem, não sei o quê, não vamos levar a ferro e fogo isso. Mas eu acho que tem, acredito que tem, e se você insistir, ele vai fazer. Eu acredito nisso, sinceramente acredito nisso, porque essa consciência... Fica até com receio de essa consciência está crescendo, entendeu? Então assim, basta ver, qualquer pessoa pode ver andando na rua, a quantidade hoje de mulheres negras, homens também, né, que usam o cabelo de maneira natural. É verdade. O cabelo crespo. Tem toda a razão. A beleza desse tipo de cabelo, ela foi ressignificada, ela foi revalorizada hoje. Então, assim, tudo isso é uma luta contra uma sociedade que ainda assim é muito racista, né? muito difícil. Isso está presente em todos os lugares, em todos os momentos, mas as pessoas estão reagindo. A TV Globo, ano passado, fez uma novela, não vou lembrar o nome da novela, era passada em Salvador, a cidade mais negra do Brasil, em quantidade populacional, e o elenco era todo branco. Deu tanto problema, deu tanta confusão nas redes sociais, etc., que no meio da novela foram enchendo a novela de negro para tentar melhorar a história. Se eu passar essa novela para onde? Para a Lua? Então, assim, essa consciência, ela tem que crescer mais. Eu torço para que um dia, trazendo para o futebol, para que um dia um jogo de futebol seja interrompido e não volte no meio por causa de uma atitude racista contra um jogador. Isso tem que ter, assim, acabou o jogo, não vai ter mais jogo. Não vai, vou embora do campo. Negócio da multazinha, pequenininha. Porque o poder do futebol não quer corrigir isso. Quer corrigir. Então, assim, eu sou totalmente a favor. Aquele dia, aquela eliminação do Grêmio da Copa do Brasil, que a torcedora ofendeu o Aranha, o goleiro da Ponte Preta, eu adorei aquilo. Tem que banir da competição. Era Grêmio e Santos, né? O Grêmio, ele foi para a Ponte Preta depois, né? Ele era o goleiro do Santos, exatamente. Fez muito bem. E a vida da garota acabou. Isso. Acabou. Tá certo. Ela vive enclausurada hoje. Vi até uma matéria recente sobre isso. Isso já tem o quê? Uns 3 anos. Talvez mais até. Né? Uns 3, 4 anos. A vida dela, por que fez isso? Então, assim, e isso está presente muito na imprensa também, quando a gente fala, quando um garoto de classe média é pego com uma quantidade de drogas que configura tráfico, é um estudante portando drogas. Quando é um garoto da favela, é um traficante. Então, assim, é para você ver como é que o racismo está entranhado na gente, a gente precisa lutar contra isso. Eu aprendo isso tudo em casa, todo santo dia.
Sabe aquela coisa que você fala assim do zagueiro do teu time assim, pô, mas que negão ruim, né? Você fala isso, né? Aí eu ouço em casa assim, que interessante, né? Você não diz que aquele outro zagueiro é que brancão ruim, que né? brancão ruim, é verdade. Agora, em relação ao Pelé, as pessoas até levavam na boa. Poxa, esse negão joga muito, né? Era outro tempo, né? Era outro tempo e é o Pelé, né? E eu lamento que o Pelé, eu acredito que o Pelé, ele é uma inteligência específica para jogar futebol. Uhum. A maior inteligência de todas. Essa é sensacional, É a maior inteligência de todas para jogar futebol, né? Porque ele foi aquele jogador que, né, nunca teve nada parecido. Uhum. No resto, ele é uma tragédia. Ele é uma tragédia como cidadão, ele foi uma tragédia como pai. Enfim, ele é uma pessoa provavelmente mesquinha, né? Pequena, só pensa em dinheiro. A frase do Romário cabe para ele? Pelé calado é um poeta? Eu tenho uma implicância com essa frase porque eu acho uma frase depreciativa. É depreciativa. E ela também embute um certo racismo de que é burro, né? Então, assim, eu não gosto. Me incomoda, apesar de ser uma frase... Se fosse branco, talvez não fizesse isso. Eu tenho uma... Não me... Tem uma dúvida. Me incomoda a frase. Apesar dela ser uma frase, obviamente, inteligente, mas ela me incomoda. Mas o Pelé me incomoda mais porque ele perdeu a oportunidade de presentear o Brasil sendo um cidadão que podia mudar a sociedade brasileira. É verdade. Sem ser político, sem se candidatar, sem nada. Só com uma atitude diferente do que ele teve. Bom, vamos liberar o nosso entrevistado, prometendo que daqui a uns 2, 3 meses ele volta aqui nos nossos estúdios em Copacabana, né, Carlinhos? Por favor. Quero muito mais aulas e o mais interessante... Aula sim. E o mais interessante é que é a aula sem a intenção de dar aula, né? Não é aula com argumento, exatamente. É aula com base, é aula com que dá prazer da gente aprender, não é só aprender. O que tem que ter na tua casa para você comer, que você não abre mão? Não tem isso? Não, tem que ter uma coisa para eu beber. Café. Né? Você é alucinado por café. Eu sou louquinha do café também. Você não é fumante? Não. Só café. Nunca fumou na vida? Nunca fumei na vida porque eu tenho asma. Então, você tem asma. Eu nunca... Você toma muito café? Tomo café, bebo cerveja. Expresso uso também? Drogas legalizadas, né? Que são cerveja, vinho, que são drogas legalizadas, né? Lógico. Que é uma questão que o Brasil um dia vai precisar discutir, que é sobre as drogas que são legalizadas e as que não são. O álcool ser uma droga legalizada é muito grave, porque permitir, por exemplo, a propaganda de bebida alcoólica é uma coisa muito grave que o Brasil precisa um dia discutir. E toda a questão da legalização das drogas, das outras drogas, que elas sendo ilegais alimentam uma indústria do crime muito poderosa. Então, assim, eu consumo cerveja, eu consumo álcool, eu costumo dizer que eu faço parte de 3 torcidas organizadas do Flamengo. A Fla Sofá, a Fla TV de LED e a Fla Cerveja Artesanal. São as 3 cerveja artesanal? Que eu não vou ao estádio, eu vejo jogo na televisão então em casa. Então café e cerveja artesanal, a gente pode falar assim. Nada assim que você... Poxa... Não, eu como de tudo, não tenho... É muito mais pra mim a refeição cotidiana, assim, é muito mais uma coisa ali de fazer rápido. Minha avó dizia, eu como pra viver, não vivo pra comer. É mais ou menos isso? É isso. Mais ou menos isso? Assim, tem momentos, no fim de semana, você vai numa churrascaria e tal, claro, mas assim... quando vai a Paris comer, né? Uma das coisas mais legais que fazer em Paris. Por algum prato, você não tem isso não, né? Não. O que eu tenho mesmo, assim, o que não pode faltar pra mim é café. Eu sou muito viciado. Tem alguma coisa que você não pode nem ver, uma comida que você detesta, que você não pode nem olhar? Eu tenho uma aqui, a maioria gosta e eu não suporto. Berinjela. Você gosta de berinjela? Eu odeio berinjela. Eu não posso nem ver. Vou ganhar de você. Eu detesto comida japonesa. Eu também não gosto. Detesto. Eu não consigo. E aí tem aquela coisa que sabe que ela vai dizer. Eu não vou deixar ela dizer, eu vou dizer pra ela. Não, mas você se acostuma. Todo mundo fala isso, né? Eu sou apaixonada. Já tentei. Um desejo que eu tive durante a gravidez toda foi comida japonesa. Eu acho que não pode comer, japonesa. Né? Quando tá não pode? Não. Aí, e o meu filho, ele parece um índiozinho. É crua. Ele parece um japinha, tem o olhinho puxado. Aí o pessoal dizia, tá vendo? Eu acho que comida japonesa não tem assim um meio termo, não. Ou a pessoa adora ou detesta. Eu não vejo meio termo na comida japonesa. Eu também não gosto. Eu não gosto. Eu não gosto assim, a gente não vai. Eu tenho sorte que a Flávia também não gosta, a gente não vai. Mas eu não tenho nada assim com...
Eu tenho, enfim, quando eu vou a Paris, procuro ir a restaurantes incríveis, porque a comida, né? Uma das grandes atrações de Paris para mim é a comida, né? Você comer aquela lógica culinária francesa. Incrível. Né? Mas gosto de tudo. Realmente, tendo que citar uma coisa, é o café. Ai, dona André Mota, que honra ter você aqui. Eu que adorei. Foi ótimo, Obrigada. foi maravilhoso. Eu acho que o nosso recorde de visualizações foi uma entrevista do Péricles Bassols. Sim, claro, o juiz. Em que ele confessou os erros que ele teve em 2011 no Vasco e Flamengo. E explicou o que tinha acontecido nos 2 jogos. Nós passamos de 20 mil visualizações. Maravilha. Eu acho que o Aidano vai ganhar do Péricles, não vai não, Carla? Com certeza. Foi ótimo ter você aqui. Obrigado, eu eu tava com muita saudade de você, inclusive te vejo na televisão. Você foi em diversos programas na Rádio Globo, quando eu apresentava programas sábado à tarde. Sim, era sempre muito legal. Muito divertido, muito bacana. Enfim, quero agradecer a vocês, o maior prazer de estar aqui. Espero não ter aborrecido as pessoas com essa conversa aqui. Você aborreceu o Jonas, que essa edição vai dar um trabalho. É verdade. E aí, sempre que quiser, estou à disposição. Aidano André Mota, grande jornalista, nosso entrevistado do Esporte Online TV. Um beijo, Carlinha. Um beijo, obrigada. Obrigado também. Tchau, gente.